Online. Combina com qualidade, muita economia e... Apareceu uma propaganda aqui. Posso começar então, Davi? Sim, Eduardo, pode começar. Esse ciclo de seminários, né, que estamos organizando aqui com o professor Alcides Peron, tem como propósito básico, né, pensar o impacto que as teorias da informação passaram a exercer sobre o nosso cotidiano e até mesmo sobre a nossa percepção da realidade. E esse é o tema geral aqui do ciclo de seminários, né? Porque, hoje em dia, a profusão de técnicas de Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, transformaram significativamente os parâmetros de acumulação capitalista e acabaram consubstanciando, né, aparatos securitários que modulam nossas práticas e até mesmo a nossa forma de existência. E, tendo isso em mente, nós convidamos hoje aqui e agradecemos imensamente a presença do professor Giuseppe Coco, né, professor titular da UFRJ. Ele tem uma obra extensa e variada, né, que transita pela história, ciência política, antropologia, economia. É um pensador muito original e instigante, né? Então, é com muita honra que nós o recebemos aqui para discutir o tema da sessão de hoje, cujo título é Capitalismo Cognitivo e Aceleração Algorítmica. Então, com a palavra, professor Giuseppe. Microfone, professor. Meu microfone. Bom, agora liguei o microfone. Boa tarde a todos. Obrigado ao professor Eduardo, ao professor Alcides pelo convite. E então eu vou logo introduzir o que eu preparei para essa nossa atividade, que ainda não é pós-pandemia. No Brasil, em particular, estamos dentro dela, não se sabe até quando. Mas, enfim. Então, o convite foi para eu falar de capitalismo cognitivo e aceleração algorítmica, e, portanto, eu organizei a minha fala exatamente em duas partes. Uma primeira sobre capitalismo cognitivo, né? E a segunda sobre a aceleração algorítmica. Já digo que, no final, eu vou tentar fazer uma reflexão com relação ao tema geral do seminário, do ciclo de seminários, no âmbito do qual se insere esse daqui, né? A minha apresentação, né? Que, digamos, compreende essa problemática da vigilância, de novas formas de controle, de comando, né? Que é um pouco uma da tonalidade, né? Que atravessa o debate atual sobre o desenvolvimento das leis dessas novas tecnologias. E vou fazer isso na parte final, também em dois momentos. O primeiro será de discutir um pouco as dimensões constituintes da passagem, e o segundo, trabalhar em termos de ciência da ciência ou de trabalho sobre o trabalho da ciência. Mas, enfim, isso será mais rápido, talvez possa servir depois para o debate. Então, a primeira parte é o capitalismo cognitivo, né? Quando a gente fala de capitalismo cognitivo, a gente pode mais ou menos dizer que estamos mobilizando poderíamos defini-lo em três momentos, né? Na realidade, as teorias ou as abordagens em termos de capitalismo cognitivo que foram se elaborando no segundo meado da década de 90, elas podem ser complementadas pelas abordagens daquela mesma época em termos de, digamos, de relação entre capital e informação. Estou pensando particularmente aos trabalhos do Marcos Dantas sobre o capital e informação, e também de um francês chamado Loschkina, né? Também que falava da revolução informacional, né? Aí, para falar de duas tentativas de entender a relação entre capital e centralidade da informação, algo que não foi muito desenvolvido naquela época, mas que acho que agora vai readquirir com o Big Data, etc., toda uma outra, digamos, uma nova centralidade. E uma segunda noção que é complementar, cada uma delas
cognitivo, informacional, e a terceira, vetorial, o vetorialismo, que foi desenvolvida, a meu ver, em um artigo bastante instigante de um pesquisador americano que se chama Mackenzie, ou pesquisadora que se chama Mackenzie Ward, que fala de vetorialismo, de dimensões logísticas do capitalismo contemporâneo. Mas eu vou ficar mais na abordagem do capitalismo cognitivo, que foi uma maneira de sair da problemática do pós-fordismo, da crise do keynesianismo, que amadureceu na década de 70 e passou pela transformação e a transição da década de 80, para depois, na década de 90, o pessoal falar em termos de capitalismo cognitivo. A originalidade da abordagem em termos de capitalismo cognitivo foi de dizer que o que caracterizava o capitalismo contemporâneo, aquele da nova globalização, não era uma nova dinâmica industrial, um novo regime de acumulação industrial, mas um regime de acumulação com relação ao qual, é claro, continuava a ter uma realidade industrial, mas a produção de valor era deslocada no terreno do cognitivo, né? E quando a gente fala do cognitivo, pelo menos quando eu falo do cognitivo, eu uso 3 termos, assim, para lembrar um pouco. Os 3 termos é dizer que o capitalismo cognitivo é fundamentalmente um capitalismo financeiro, em segundo lugar, que é organizado em rede, quer dizer, é global, e em terceiro lugar, que o terreno, a dinâmica da sua valorização é a circulação. Isso não significa que não tenha produção, muito pelo contrário, mas é na circulação que acontece o processo de valorização, o que desloca totalmente, como a gente vai ver, toda uma série de variáveis, né? E atravessa a dinâmica da política, a dinâmica da composição social, a dinâmica dos movimentos sociais também, em termos totalmente diferentes. Quando a gente fala que o capitalismo cognitivo é financeiro, significa dizer que as finanças nesse capitalismo não constituem, se é que um dia elas constituíram um desvio parasitário, um desvio separado, um setor específico. Na realidade, as finanças elas constituem como dizer, um elemento estrutural, né, do modo de funcionamento do capitalismo contemporâneo. Algo que, bom, nós tivemos, eu não vou aprofundar aqui hoje, porque não é o objeto, mas, digamos, algo que a gente encontra na problemática da moeda, e nessa relação entre a vida da moeda e a moeda da vida, algo que, na pandemia, a gente viu de maneira quase que transparente, né? Lembremos, estamos há mais ou menos um ano da grande suspensão, dessa grande aceleração da economia mundial, com o lockdown da Europa Ocidental e de parte dos Estados Unidos, né? E em outras regiões do mundo, ao passo que os corpos ficaram fechados, isolados, afastados, né? Tudo ia circulando pelas redes, né? Que nem nesse momento aqui, nessa live que estamos fazendo aqui. O que permitiu articular esse descompasso foi uma colossal criação monetária, né? Então, a moeda e as finanças apareceram como uma dinâmica muito mais ambivalente para o bem e para o mal do que, em geral, se diz. É só pensar o papel, o impacto do auxílio emergencial aqui no Brasil, né? A segunda dimensão, quando eu digo exatamente a globalização, esse capitalismo ele é organizado em rede. Isso significa que ele tem nas dimensões relacionais, essas que passam pelo intangível, né? Ele tem uma reorganização do trabalho, né? Que passa a ter as funções subjetivas, as funções imateriais, que se afirmam de maneira mais importante, que são decisivas com relação às atividades manuais de transformação da matéria. E a terceira dimensão é que esse capitalismo ele digamos, acontece, ele é caracterizado por uma valorização que acontece dentro da dinâmica da circulação, e nesse sentido ele é vetorialista, né? O vetorialismo, a gente pode dizer que ele se organiza por vetor,
em algum lugar, em algum território, em geral um território metropolitano, acontece a produção do intangível, a produção do software, a produção das imagens, a produção tecnológica, né? E na circulação tudo isso vai ser produzido e vai se espalhar. Quando a crise da Covid apareceu, a gente descobriu que, e não paramos de descobrir, que toda a produção está espalhada mundialmente, né? Agora, por exemplo, no Brasil, estamos dentro dessa economia do IFA, né? Dos insumos para fabricar vacina, né? A gente descobre que dependemos continuamente da chegada de IFA da China, né? Ou da Índia, né? Mas também para máscara, respiradores, né? A gente viu que essa dinâmica da circulação é uma dinâmica fundamental, que o tema do vetorialismo, digamos, aprende de maneira bastante original e, portanto, a dimensão financeira e a dimensão que define uma valorização que acontece na própria dinâmica da circulação, né? Um outro episódio recente, assim, só para foi aquele navio que encalhou dentro do canal de Suez, né? Que também explicitou como a economia global hoje é uma única circulação que é ao mesmo tempo intangível, como aqui, e material, como os milhares de containers que estavam nesse navio e nas centenas, nos milhares de navios que ficaram parados por causa desse navio encalhado no canal de Suez. Então, a partir disso, uma vez que nós temos essa definição capitalismo cognitivo como financeiro em rede e onde o valor é produzido na circulação, vamos passar para um ulterior aprofundamento e dizer que nesse capitalismo o que aconteceu, ou acontecia, o que o caracteriza, não é mais uma dinâmica de exclusão e como momento prévio da mobilização produtiva do trabalho, mas existe uma inclusão generalizada, né, sem nenhuma mobilização prévia, e essa inclusão sem mais nenhuma homogeneização prévia, né? E essa mobilização por uma inclusão geral, ela diz respeito ao fato que hoje o trabalho é mobilizado nesse capitalismo tendencialmente por fora da relação salarial. Então, essa inclusão geral, generalizada, o capitalismo cognitivo como um mecanismo de inclusão, é uma afirmação totalmente contra-intuitiva, né? E que vai também no contrapelo do que diz toda a sociologia. Isso não significa que a intuição seja errada, que a impressão que a gente tem que a exclusão aumenta seja errada. Isso não significa dizer que a sociologia está errada, mas significa dizer que, na realidade, por trás dos fenômenos de aumento da desigualdade em termos de distribuição da renda e da precariedade do trabalho, esconde uma capacidade de mobilização que hoje, passando por fora da relação salarial, implica na possibilidade de mobilizar todo mundo ao mesmo tempo, sem transformar os pobres, os proletários, como se dizia, em operários assalariados e massificados dentro das fábricas, né? Embora essa realidade industrial e operária exista nos países onde a organização sindical não é livre, né? E onde existe, portanto, um regime disciplinar que se articula com a sociedade de controle, para usar o termo deleuziano, que caracteriza o capitalismo, a forma digamos, do poder político pós-soberano no capitalismo cognitivo, né? Então, a gente pode dizer que nós estamos num regime de inclusão geral, cujo motor é a China, né? Como grande indústria, mas também a China hoje está se reorganizando para abandonar essa especialização totalmente industrial e, por outro lado, digamos, com os temas, a retórica da empregabilidade. Então, se a empregabilidade ela é uma retórica, é uma forma de legitimação dessa mobilização geral dos excluídos enquanto tais, que se tornam incluídos continuando a ser excluídos,
Na realidade, a empregabilidade ela significa que estamos em um modelo no qual o melhor emprego é aquele que não acontece e aonde o trabalhador é um prestador de serviços. Como a gente viu na mais recente geração digamos, de modelos de negócio, né, de empresas chamadas lá unicórnios na Califórnia, que levaram a falar do capitalismo de plataforma. Capitalismo de plataforma, ele não é nada demais que o capitalismo cognitivo e digamos, no uso de alguns instrumentos algorítmicos mais recentes, né, mas dentro do mesmo esquema, e aonde o trabalhador ele se torna praticamente independente, né? Ele se torna um fornecedor de serviço. A segunda dimensão depois, portanto, dessa inclusão geral, que passa por fora da relação salarial, o que não significa que a relação salarial não existe mais, mas ela não é mais a condição da produção dos direitos e, inclusive, das formas de representação e de luta. Ao contrário, a capacidade, digamos, de ter direitos é que define as condições da inserção produtiva. Então, nesse capitalismo, o valor é cognitivo, ligado ao intangível. E aí, usando o que o Lazzarato pensava antes de passar a outra produção filosófica e política, ele definia, naquele livro dele sobre as revoluções do capitalismo, não mais um modo de produção, mas uma produção de mundos, né? Quer dizer, produção de contextos, produção de discursos, de imagens, né? Essa capacidade de construir e de propor relações de serviço dentro de uma dinâmica de mobilização ao trabalho que não é mais assalariada e que, portanto, implica, como no caso das plataformas, da chamada uberização, que os próprios trabalhadores tenham uma capacidade de se organizar, de ter o seu carro ou de alugá-lo, de ter um telefone celular, de se conectar na plataforma, de ter uma relação de serviço, etc., etc. Então, esse capitalismo, e nesses termos, a gente pode vê-lo como um capitalismo que entrou em crise do ponto de vista das suas formas de governança, inclusive do regime discursivos, em 2007 e 2008, com a crise financeira do subprime. Uma crise dentro da qual nós ainda estamos, que é a crise do neoliberalismo ou da produção neoliberal de subjetividade. O fato é que estamos nessa crise, mas ninguém conseguiu produzir outra coisa por enquanto. E a crise, a pandemia, como uma crise maior, ela vai se sobrepondo e amplificando ainda mais essa crise, talvez abrindo o caminho para uma série de mudanças que ainda não sabemos quais são, embora a gente possa pensar que a administração Biden, contrariamente às previsões pessimistas de muita gente, na realidade, pelo menos esteja tentando uma série de mudanças, né, que, do ponto de vista do governo dessa nova condição, contém elementos de novidade, sobre os quais podemos voltar na hora do debate. Então, o que interessa aqui, a meu ver, do ponto de vista, depois dessa rápida reconstituição do termo de capitalismo cognitivo, lembrando que ele pode dialogar com o conceito de capital-informação e, por outro lado, de vetorialismo, eu acho que é um dos termos que a literatura que abriu o caminho para a abordagem em termos de capitalismo cognitivo, sendo que essa literatura que abriu o caminho, na realidade, é marcada por diferentes leituras, né? Digamos, ela vem, isso é uma coisa que eu quero retomar no final, ela vem da chamada escola operaísta ou pós-operaísta italiana, né? O autor mais conhecido é o Negri, mas o mais importante foi o Mario Tronti, continua sendo o Mario Tronti, embora ele não seja mais um operaísta em termos de produção filosófica, né? Digamos, os trabalhos, pesquisa dessa escola, né, eles foram procurando e bebendo na fonte do ponto de vista do discurso sobre esse termo, sobre capitalismo cognitivo na economia da inovação, em particular na escola dos evolucionistas de Sussex. O pessoal que trabalhava com
a teoria do paradigma tecnocientífico, né, como explicação da transformação e do capitalismo na década de 80. E, por outro lado, eles foram dialogando com a noção e a literatura Foucaultiana sobre biopoder e biopolítica, né, que também é super atualizado. Porém, o terceiro aporte, que é anterior a todos esses, né, e que foi as leituras realizadas na década de 80, bem no meio do deserto que caracterizava aquela década, né, foi a recuperação, uma nova recuperação, já foi feita muitas vezes ao longo da história, digamos, daquele fragmento marxiano sobre as máquinas que tem no Grundrisse com aquele conceito que está no Grundrisse com aquele conceito de general intellect. E essa antecipação marxiana de que poderíamos ou iríamos em uma situação na qual não é mais o trabalho imediato de cada um que produz a riqueza, mas esse funcionamento de um intelecto que seria o próprio funcionamento da sociedade, que a gente poderia dizer entre finanças, trabalho não assalariado, portanto livre, né, e na circulação compartilhada, que é a própria dinâmica do desenvolvimento do saber, do conhecimento, da tecnologia, né? Na medida que a gente considerasse que as finanças se abririam a uma moeda do comum, as redes a uma cooperação livre, efetivamente livre e remunerada, e a circulação passaria a ser uma produção totalmente socializada, né? Naturalmente, a gente sabe que não é isso que acontece, né? As finanças são um terreno de acumulação e de comando no nível global. As redes são atravessadas por diferentes formas de hierarquização e de captura, e a circulação é vetorializada, quer dizer, ela não é absolutamente horizontal, mas ela é atravessada por vetores que a hierarquizam. Mas o que é interessante é que essa noção de general intellect, ela foi o bojo de todas as outras, e ela pode ser particularmente interessante. Aliás, a gente pode dizer que antes que fosse recuperada por esses italianos lá na década de 80, em 1970 havia foi um jovem filósofo alemão que morreu muito jovem, chamava Hans-Jürgen Krahl, né, que em um livro chamado Constituição à Luta de Classe recuperou essa problemática do general intellect. E aí, parando nessa reconstituição breve, vamos para a aceleração algorítmica, para depois tentar, no final, fazer a ponte entre essas duas dinâmicas, e que aqui estão apresentadas independentemente, e, ao mesmo tempo, discutir com os temas do seminário, da vigilância, e, digamos, das abordagens críticas, né, que problematizam a condição na qual nós estamos, né? Então, a primeira, quando a gente fala de algoritmos, a aceleração algorítmica, é que houve efetivamente uma aceleração algorítmica. Isso não significa que antes não havia algoritmo, não havia inteligência artificial, etc. Ao contrário, a gente sabe que tudo isso foi se afirmando depois de várias tentativas, etc., etc., na Segunda Guerra Mundial, na década de 50 na Inglaterra, na década de 50 nos Estados Unidos, depois veio a internet, etc., etc. Porém, nos últimos 10 anos que teve essa aceleração algorítmica, né? O pessoal fala mais ou menos desde 2012, né? 2010, 15 anos que teve essa aceleração. E, bom, o sinal dessa aceleração, assim, um pouco para introduzir isso, é o fato que, hoje em dia, qualquer coisa que a gente faz dentro de uma repartição pública, a gente tem que fazer pela internet, e se algo não funciona, quando você consegue falar com alguém da repartição pública, que está se tornando um robô que te responde automaticamente, com relação ao qual você tem apenas opções numéricas, etc., etc., quando você tem uma resposta com relação a um problema, o pessoal te diz, é o algoritmo. Os empregos, o trabalho assalariado está desaparecendo ainda mais do que antes. Antes se dizia, é automação, robotização, diminui o emprego bancário porque tem os caixas eletrônicos. Agora é o algoritmo que destrói o emprego, né? Quando a gente tenta entender como é que funcionam as nossas bolhas dentro
do Twitter, das redes sociais, do Facebook, etc., etc., é o algoritmo, né? Bom, e tudo isso, aliás, com as eleições do Brexit, do Trump, aqui do Bolsonaro, se tornou ainda mais tudo definido pelo algoritmo. E todas essas conotações que eu dei são relativamente negativas, né? O algoritmo é esse Deus ex machina que explica todas as relações de poder, mas vou pegar uma, entre aspas, positiva, que foi, escutando pouco tempo atrás, a televisão italiana, um debate com um médico, um pesquisador da área de saúde sobre a capacidade que as vacinas que chegaram têm de proteger, de produzir a imunidade diante das variantes, né? Em particular, naquele momento, era a variante britânica, né? A resposta do pesquisador, não faço a menor ideia se é verdadeiro ou não, era o algoritmo respondeu que sim, porque, naturalmente, os algoritmos... Então, por um lado, nós temos essa, digamos, uma nova narrativa, né? Quer dizer, dentro da sociedade já tem essa percepção de que os algoritmos estão lá, né? A segunda dimensão dessa presença, dessa percepção, dessa aceleração algorítmica, né, é o debate um pouco mais sofisticado, um pouco mais limitado, que tem dois termos. Um é aquele da singularidade, né, é um debate que é promovido mesmo em termos de espantalho, curiosamente, pelos próprios engenheiros que trabalham com inteligência artificial, aqueles que falam mais de inteligência artificial do que de aceleração algorítmica, né? O mais importante, o mais conhecido é o Kurzweil, né, que dirige a Universidade da Singularidade da Google, né, e trabalha nos programas de inteligência artificial da Google, e que dizem estamos indo numa direção na qual haverá esse evento da singularidade, que será o momento a partir do qual a inteligência artificial se tornará autônoma e superior à inteligência humana e não deixará para lá para sempre, né? Essa é uma das tonalidades, digamos, futuristas que marca o debate, curiosamente, a partir dos artesãos desse trabalho, né, em termos bastante distópicos. E temos um tema mais atual, também distópico, que é, aliás, o tema do seminário geral organizado por vocês, que é a problemática da vigilância, né? O capitalismo de vigilância e essa situação paradoxal, pois que nas modelizações, em particular Foucaultianas, a gente tinha esses três modelos, né, da soberania, né, que era o modelo soberano, o modelo disciplinar e o modelo de segurança, né? O modelo de segurança sendo um pouco parecido com aquilo que Deleuze chamava de sociedade de controle, né? E exatamente o modelo disciplinar, aquele intermediário, aquele mais industrial, funcionalista, etc., ele chegaria paradoxalmente a se afirmar ainda mais com a inteligência artificial e os algoritmos, com esse capitalismo de vigilância, né? E portanto teríamos uma vigilância sem o Big Brother, o que seria um pouco paradoxal. Se a gente aceitar essa perspectiva, deveríamos revisitar o conceito de sociedade disciplinar elaborado por Foucault. Em geral, esse debate sobre singularidade e vigilância, eles vão juntos e se retroalimentam e, bom, eles constituem hoje um dos marcos, a meu ver, dessa aceleração algorítmica do ponto de vista da percepção geral, inclusive dentro da reflexão política e intelectual. Porém, quando a gente observa o que aconteceu do ponto de vista da inteligência artificial e da aceleração algorítmica no sentido mais preciso, na realidade, o que nós assistimos nos últimos 10, 15 anos não foi a afirmação da inteligência artificial como reprodução das nossas funções lógicas e como simulação artificial do funcionamento do cérebro, né? Aquela inteligência artificial que era hegemônica no primeiro momento e que é chamada de GoFi, né? A inteligência artificial do velho, digamos, assim como era pensada tradicionalmente, né? Na realidade, o que foi se afirmando é uma outra escola de inteligência artificial, aquela que foi desenvolvendo por analogia as redes neuronais, né, e, portanto, os algoritmos de aprendizagem profunda, e que é organizada em torno das inferências
estatísticas e probabilísticas, e não pela reprodução das nossas funções lógicas. E, portanto, nós temos uma outra dinâmica, a gente sabe que essa aceleração, na realidade, ela veio do encontro de duas dinâmicas. Ela veio do encontro entre o aumento do volume de dados, né, o Big Data, né, e a capacidade algorítmica que veio dessa escola específica, que não reproduz as nossas funções cerebrais, nossas funções de pensamento, que não reproduz o pensamento humano, mas é capaz, pelas inferências estatísticas, indutivas de construir digamos, uma capacidade operacional, né, de modular o funcionamento das finanças, o funcionamento das redes, o funcionamento dos vetores, né? E, portanto, na realidade, quando a gente analisa esse desenvolvimento dessa escola que era dominada pela outra, que passou pelo deserto, quando a gente lê o que os pesquisadores dessa escola da inferência estatística reconstituem, eles narram de ter passado por períodos que sequer tinham recursos, né? Que eles eram obrigados a usar recursos para organizar redes, esse recurso que a gente tem de vez em quando nas fundações, né? Que não te permitem fazer verdadeira pesquisa, mas pelo menos de manter conexões como essas que a gente está fazendo aqui, né? Então, na realidade, o debate sobre a aceleração algorítmica e o que vai acontecer do ponto de vista do capitalismo, se ele se torna ou não um capitalismo de vigilância, e se vamos rumo a esse evento terrível da singularidade, ele leva a gente a uma questão que é de dizer, mas do que estamos falando quando falamos de inteligência? E qual é, então, portanto, para decidir se efetivamente estamos indo numa direção problemática, podemos dizer errada, ou, como dizer, distópica, a gente precisa decidir o que é o Estatuto da Inteligência. Então, há um grande debate, que não deixa de ser tecnológico, porém também filosófico, sobre o Estatuto da Inteligência e, junto com ele, o Estatuto do Humano, né? O que é o humano. E aqui, naturalmente, eu apenas estou balizando essa discussão, mas vou pegar um exemplo, naturalmente, hiper simplificado com relação digamos, a importância dessa reflexão que mobiliza campos disciplinares mais diferentes, né? Eu vou, digamos, para exemplificar como esse embate ele é, na realidade, mais aberto do que essas prefigurações ou essas visões fazem, eu vou usar dois autores que trabalham em campos diferentes, né? Um é um físico que trabalha no campo da ciência da computação, que se chama Max Tegmark, que escreveu um livro chamado Life 3.0, né? E o outro é o Antônio Damasio, que é um neurocientista, que, se não estou errado, está na Universidade da Califórnia, né? O outro está no MIT. Então, esses dois autores, é interessante compará-los. Naturalmente, são duas abordagens, mas as duas abordagens elas chegam a um debate sobre o que é inteligência, que mostra, por um lado, a transdisciplinaridade desse debate e, portanto, o esforço que a gente tem que fazer para tentar decidir, e o que é impossível, a meu ver, decidir sobre essas alternativas e perspectivas, porém, para tentar aprender a dimensão produtiva dessas discussões, a dimensão produtiva para ver o que vai acontecer no futuro e para decidir o que fazer agora, né? Então, essa análise, esse conceito da Life 3.0, que é um livro interessante, às vezes um pouco detalhado demais, mas que tem toda uma parte sobre a conquista do espaço, que eu torno ainda mais interessante, agora que tem essas missões que chegam em Marte, etc., etc. Mas, enfim, ele é organizado, como o título diz, em torno da ideia de que teve três... o que caracteriza o homem, né? O fato de ter passado da vida, da Life 1.0 para Life 2.0 e para Life 3.0. Qual seria a característica de cada uma dessas fases, né? A primeira seria aquela da evolução, né? Portanto, foi
a evolução do hardware, aquilo que a gente tem como capital de informações, para usar esse termo, né? Aquilo que foi construído ao longo do processo da evolução e que, nos últimos 50 mil anos, depois da humanização, nunca mais mudou. Parece que a única coisa que está mudando é que a gente está diminuindo o nosso número de neurônios, né? Que a gente está tendo um cérebro, contrariamente ao que se pensava, menor, cada vez menor. Mas, enfim. Então, o que caracteriza a vida 1.0 é, fundamentalmente, a evolução, naturalmente, nos tempos da evolução, então, de longuíssima duração, do hardware. Ele usa essa metáfora, né, chamando esse, digamos, o nosso substrato natural como um hardware. E, a partir de um certo momento, apareceu a vida 2.0, que é o software, quer dizer, a cultura, né? Cultura e natura, elas foram, digamos, uma em cima da outra, e o que caracteriza praticamente a nossa condição atual é que aparece uma vida 3.0, quer dizer, a cultura, o software é capaz, ele começa a ter as condições de trabalhar sobre o hardware, quer dizer, de intervir sobre a evolução e de acelerá-la. E, a meu ver, é uma simplificação, uma esquematização, que no livro é apresentada de maneira bem mais detalhada, mas que eu estou esquematizando aqui, que é bem interessante. A gente pode pensar, desse ponto de vista, o prêmio Nobel recente na área de biologia, que foi entregue, se não estou errado, se estou lembrando bem, a duas mulheres, uma francesa e uma americana, acho, que inventaram uma maneira de recortar dentro da nossa composição genética, né? Então, como uma tesoura, né? Então, que é bastante inquietante, né? Do ponto de vista do que seria a materialidade desse trabalho do software em cima do hardware e da representação da nossa estrutura entre o substrato e as suas transformações. Só que aí, quando você pega o Damasio e os livros dele de neurociência, eles são interessantes porque o Damasio, ele diz que, na realidade, essa analogia com relação à mente, e, quer dizer, ao cérebro e ao corpo, que usa, digamos, a estrutura da ciência computacional para explicar como é que funciona a inteligência, né? Hardware e software, é uma reprodução do cogito ergo sum cartesiano. Quer dizer, na realidade, é uma reprodução da separação entre o penso logo existo, quer dizer, o cérebro é a condição da existência. Ao passo que o Damasio diz, é exatamente como diziam os filósofos, como dizia Spinoza, o que pode um corpo é exatamente o contrário. Só que o Damasio, que escreveu um livro, Spinoza tinha razão, e um outro livro para dizer que o Descartes estava errado, né? O Damasio diz isso não com base na especulação filosófica, diz isso com base no trabalho científico de neurocientista, que, graças à aceleração algorítmica, pode trabalhar sobre o cérebro humano de maneira bem mais eficaz e sem ser invasivo, né? Então, ele diz que, na realidade, essa separação entre o software e o hardware é uma reprodução do dualismo cartesiano, né? Entre a mente e o corpo, entre o pensamento e a vida, né? E ele diz que, na realidade, nós temos que pensar uma dinâmica na qual eu vivo e depois penso, que é exatamente o contrário do dualismo cartesiano. E isso ele o desenvolve no sentido de dizer que é impossível pensar o funcionamento do nosso cérebro separado do funcionamento do sistema nervoso como um todo. Essa evolução, digamos, do hardware, ela foi sempre se misturando, está sempre misturada com o software, e isso é inseparável. E, portanto, o nosso pensamento, a produção, em particular, dos afetos, ela é visceral. É isso que faz a diferença entre a robótica, a inteligência artificial, os seus limites, e aquilo que a gente continua tendo de específico, né? E isso é ligado a uma dinâmica de produção das imagens cerebrais, que ele diz ser totalmente visceral, né? E ser a moeda, ele usa esse termo do pensamento, aliás, algo que permite de pensar a moeda exatamente nesses termos, né? A moeda como algo vivo, né? Como o corpo da moeda. E, portanto, a partir do Damasio, desse diálogo e contradição entre Damasio
E o Tegmark, a gente vê que temos aí uma brecha, né, para pensar algo que não quero dizer que seja irredutível, não quero excluir os desenvolvimentos futuros, mas para pensar algo que não é tão definido, né, e para tentar, portanto, desconstruir essas narrativas que, por interessante que sejam, às vezes são paralisantes, né? Você fica totalmente esperando pelas consequências de um determinismo tecnológico que vai arrasar tudo, né? E aí, para terminar essa minha apresentação, eu diria que há algo, digamos, há um momento, a partir dessa reflexão, né, sobre a dimensão visceral, né, do pensamento, né, e, portanto, também a sua ligação direta com os afetos, né, bem no sentido spinozista ou spinoziano, ou também deleuziano, guattariano, né. Digamos, uma outra, encontrei um outro exemplo que me parece interessante do ponto de vista dos desenvolvimentos contemporâneos, digamos, de novos campos do conhecimento. Eu estava lendo um livro que se chama A Ciência da Ciência, The Science of Science, e que é esse livro, que é um livro de reflexão de dois pesquisadores, que são aqueles que trabalham sobre como dizer, infernizar a nossa vida de pesquisadores, como é que quer dizer, eles pensam como fazer para mensurar o trabalho intelectual, né, o trabalho da ciência. A ciência da ciência é exatamente essa produção de indicadores, de métricas, como adaptar e um dos exemplos que eles fazem, né, eles claramente, essas anedotas, elas funcionam sempre muito bem quando a gente as apresenta, né, e naturalmente passam por simplificações, mas vou colocar lá aí, que é bem interessante, né? Eles pegam a maior inovação do século passado, né, em 1915, que foi, digamos, interna à teoria da relatividade, e essa maior, digamos, e que tinha da física da relatividade, né, que tinha um único autor que foi nobelizado, etc., que era o Albert Einstein. Em particular, em 1915, ele assinou digamos, essa inovação. Ele começou mesmo antes, né, com os artigos dele, mas enfim. Então, aqui a data interessante é 1915, um autor que marca a física, a gente sabe de lá que vem a bomba atômica, sobretudo a física quântica, né? Em 2015, teve um evento, né, que é a chegada na Terra de uma onda gravitacional, né, que confirmou as antecipações do Einstein, né, que é uma onda gerada não sei quantos bilhões de anos atrás pela implosão entre dois buracos negros, né, e era efetivamente essa verificação empírica dessa aposta teórica realizada exatamente um século antes. Então, em 2015, isso foi no âmbito da física experimental, mas também do ponto de vista da confirmação da física teórica, portanto, da física quântica, né, e das diferentes escolas, um evento maior. E o que é interessante é que esse evento maior em 2015, exatamente 100 anos depois, ele foi assinado por 1.000 pesquisadores. Então, passamos de 1 para 1.000. 1.000 porque eram físicos, engenheiros, quer dizer, todos administradores, economistas, um monte de gente que participou a um projeto coletivo em rede. Então, nós temos um General Intellect e uma inteligência artificial geral que, quando a gente passa para a ciência, mostram como um dos momentos que a gente tem que aprender, um dos deslocamentos que a gente tem que aprender é essa relação, né, entre o trabalho da ciência, né, e a ciência do trabalho, né, e como isso, no capitalismo cognitivo, em rede, vetorialista, etc., transforma o estatuto de todo mundo, inclusive dos cientistas. E, portanto, dizer aqui que temos a possibilidade de revisar esse uso da antecipação marxiana sobre o General Intellect, dizendo que bom, que legal, porém Marx não tinha a menor ideia desse tipo de situação, e revisar, ao mesmo tempo, a ciência da ciência,
do ponto de vista de como ela é atravessada por esse regime de produção em rede que é típico do capitalismo cognitivo. Então, a gente pode encontrar algumas espirais, né, dentro disso que podem nortear a pesquisa e a reflexão crítica e social. E aí, para terminar com relação a isso, depois de ter colocado a problemática final da relação entre a ciência do trabalho e o trabalho da ciência, tentar dar um palpite sobre essa problemática da vigilância, da captura, da vigilância, etc. Eu acho que um dos problemas que a gente encontra na teoria crítica em geral, isso é que, fundamentalmente, a gente fica sempre procurando pelo resultado exatamente de todos os mecanismos dispositivos, né, de captura, os efeitos de poder, que toda dinâmica potente determina. Esse foco sobre os efeitos de poder e os efeitos de captura, por um lado, ele responde a um mal-estar, ele responde a uma frustração, ele responde a, digamos, a uma tentativa de procurar respostas diante de situações contraditórias, de conflitos, né, do agravamento da situação social, etc., etc. Porém, ele procura, por essa crítica, esquecendo que a crítica, sem ter uma base de apoio, né, ela não consegue levantar o mundo, né? E essa base de apoio, ela precisa ser a dinâmica constituinte dessas transformações. Quer dizer, a captura, os efeitos de vigilância que tem a distribuição horizontal da rede, não elimina o elemento potente que tem na origem, entendida como constituição dessa dinâmica de horizontalização. Então, aqui, o operaísmo do Tronte, ele é extremamente útil, porque o que o operaísmo do Tronte fez, e, aliás, dialogando com o Thompson, do The Making of English Working Class, dialogando depois com Deleuze, Guattari, também com Foucault, era de afirmar que a resistência e as lutas, elas são primeiras, elas são constituintes. Por um lado, é preciso sempre ter presente que elas nunca vão resolver definitivamente, quer dizer que não há fim da história, e que, portanto, sempre vai ter efeitos de captura, novas gerações de poder, inclusive novas ameaças cada vez maiores, né, para a humanidade. Quanto mais a humanidade consegue se emancipar, quanto mais ela consegue se ameaçar. A energia atômica é um exemplo disso. Se por acaso é demonstrado, não vou nem fazer esse exemplo porque tem implicações políticas demais, atuais, mas vamos ficar na energia atômica. Mas essa ideia de que não haja um capitalismo de vigilância, que não haja um biopoder que é uma ameaça à vida, na realidade é uma ideia hegeliana, né, que quando não é meramente tecnófoba, né, que pensa na possibilidade de um dia resolver definitivamente, quer dizer que todos os problemas, e que tenha efetivamente uma verdadeira, como se diz, fim da história, né? E, na realidade, não há fim da história, e a questão é como renovar a cada vez os elementos constitutivos, constituintes, que a gente pode chamar de origem, mas que não é uma origem, é uma constituição da nova condição. Isso não significa negar o interesse que tem essas críticas, muito pelo contrário. E não estou me limitando à dimensão estimulante. Porém, tem que tomar cuidado nos elementos paralisantes que elas produzem do ponto de vista da produção real de lutas capazes de se afirmar nesse terreno constituinte e de manter sempre aberto, né? Sempre aberta essa dinâmica constituinte. E, portanto, ao mesmo tempo que arriscamos, que estamos eventualmente dentro de nova dinâmica de vigilância, ao mesmo tempo eu acho que nós temos todos os elementos constituintes que vêm do próprio trabalho da produção da ciência, e um trabalho da produção da ciência que é atravessado hoje pela ciência do trabalho,
por essa inteligência artificial geral, que é também general intellect ao mesmo tempo, e que é essa imbricação que precisamos pensar. E com isso eu terminei a minha apresentação. Oi, Ana Paula, tudo bem? Excelente, excelente, Giuseppe. Eu vou fazer um comentário breve aqui e depois passamos às questões. Veja, eu concordo basicamente com todas as suas análises, e, em especial, o modo como você está problematizando essa ideia do capitalismo de vigilância. Porque a gente colocou o nome vigilância aqui na descrição dos seminários, porque a gente está trabalhando com uma ideia de vigilância que, num certo sentido, coaduna com o que você falou, né? Porque, veja, uma das dimensões dessa análise do capitalismo de vigilância, as mais, digamos assim, as menos afortunadas, insistem numa ideia de controle, como se tivesse um controlador, né? Eu acho que o que é interessante nessa discussão é o modo como um conjunto de máquinas manipulando sensores, que, num certo sentido, pouco tem a ver com sensores, com um aparelho sensorial humano, vai criando novas subjetividades e novas formas de organizar o real. É isso que você estava falando, né? Porque a IA dá um salto quando ela para de querer imitar ou, digamos assim, melhorar, né, as limitações tidas como humanas. Então, o que se cria, na verdade, é uma rede muito rizomática e complexa, né, de sistemas de monitoramento e de interação com os homens, né? Então, o vigilância fica nesse sentido mais geral, né, onde, a rigor, você vai constituindo formas de subjetividade que, no limite, questionam fundamentalmente o corte natureza-cultura, né, e cérebro-corpo. Eu acho que esse que é um dos grandes impactos que ficaram mais claros de 2010 para frente, né, mas eles já estão na base da década de 50, né, com a cibernética e tudo mais. Então, eu acredito que a sua exposição foi muito interessante, José, no sentido de colocar um conjunto gigantesco de questões, né, bem amparadas na bibliografia, e que, num certo sentido, reiteram o espírito geral aqui da nossa discussão. O chat está aberto para questões, pessoal. Vocês podem, por favor, fazer aqui pelo YouTube. E o professor Alcides queria fazer uma questão direta para o senhor, para que a gente inicie os debates. Posso tocar adiante? Bom, boa tarde a todas e a todos, né? Queria agradecer mais uma vez a presença do professor aqui, né? O professor Coco conosco, e eu acho que foi uma exposição extremamente interessante, porque nos ajuda a refletir sobre alguns pontos que muitas vezes são turvos, né? Numa análise de onde surgem os primeiros debates e como é que evoluem os primeiros debates e de uma maneira mais estrutural, né? O pensamento sobre novas tecnologias, essa prática de coleta massiva de dados e, em geral, isso que o professor denomina, que eu achei extremamente interessante, de uma aceleração algorítmica, né? É bem interessante que a gente vai vendo como que isso tudo está entranhado dentro da dinâmica de evolução capitalista, e isso, em grande medida, também se atrela a diversas concepções de ciência, de como a ciência foi sendo modulada ao longo do tempo, né? Ou seja, de que maneira que se pensa essas interações entre humano e máquina, a produção de inferências da máquina e a sua capacidade de estabelecer, de uma certa forma, uma inferência mais complexa sobre os humanos, como o Mariucci traz, né? Eu achei isso extremamente interessante. Agora, aqui, pegando um ponto do argumento que me chama a atenção, né? E aqui eu acho que é mais para trazer uma reflexão, não seria uma pergunta, mas uma reflexão que problematiza isso. Eu concordo com o Mariucci nesse sentido, né? Tem uma discussão na qual a gente se filia, principalmente eu, tendo contato com
um grupo específico, né, de debates, de teóricos e tudo mais, que vão entender essa dinâmica da coleta massiva de dados, essa ascensão desses novos sistemas de monitoramento, de coleta massiva e de, em geral, que comporiam o capitalismo, dito capitalismo de vigilância, como uma lógica, dentro da lógica da vigilância, justamente pela sua dimensão múltipla, né? Ao mesmo tempo que estão coletando dados e, de uma certa forma, inferindo sobre os indivíduos e produzindo com isso uma relação de poder, né, uma relação que pode ser de assujeitamento, mas ela sempre, como toda relação, né, o poder de poder que o Foucault vai colocar, ela é produtiva também, então necessariamente ela vai estar numa dinâmica de produção de novos espaços, novos deslocamentos, enfim, uma melhoria da vida também está atrelada a isso, né? De maneira alguma a gente se contrapõe a isso. E isso vai tendo diversas outras discussões que vão sendo puxadas, como a ideia de uma governamentalidade algorítmica, o controle algorítmico, etc., né? E não necessariamente, como mesmo Mariucci coloca, eu acho isso interessante, não há necessariamente um protagonista, um sujeito que observa, e sim você tem um conjunto de sensores, máquinas, elementos que vão ali governando, né, de uma certa forma, organizando a vida dos sujeitos. Mas aqui me coloca a seguinte questão, né, principalmente pelo argumento da aceleração. Como leitor do Paul Virilio, né, e acredito que todos aqui, de alguma forma, tocamos, né, no trabalho dele, o Paul Virilio ele deixa claro, né, essa dinâmica de que são vários os motores da história, são as várias tecnologias que, de uma certa forma, também vão acelerando a relação dos seres humanos com a vida, a relação dos seres humanos com a produção, com a guerra, etc., etc., né? E a cada aceleração que se produz, o Paul Virilio deixa isso muito claro, né? A gente tem uma nova relação produtiva com a vida, uma nova dinâmica, um novo modo de ver a vida, mais rápida, mais por cima, né? Quando a gente vai falar de outros motores aéreos. E com o sistema informatizado, né? O sistema informacional, há uma aceleração também da vida que nos obriga e nos permite ler, né, o conjunto de relações de uma forma diferente, a partir de dados, de novos sistemas, etc. Mas o grande ponto é que o Virilio deixa isso muito claro. A todo o processo de aceleração, né, decorre também uma série de acidentes. Né? Não havia acidente de avião sem antes ter o motor avião, né? E assim ele faz essa digressão. E é bastante interessante também tentar pensar, né, e aqui mais para provocar também o professor Coco, né, para olhar de que maneira que a gente pode pensar os acidentes que são produzidos, né, a partir dessa nova dinâmica de aceleração algorítmica. E isso me induz a pensar e refletir um pouquinho também sobre esse conceito da vida 3.0. Ainda que haja uma conexão, ainda que haja uma proximidade com sistemas, eu não abordei, eu não li esse livro, né? Eu quero deixar isso claro, para não cometer nenhuma gafe, mas ao mesmo tempo eu queria tentar entender, né, de que maneira que essa dinâmica, essa aceleração algorítmica, ela vai produzindo uma série de acidentes. Será que eu posso interpretar que o controle, a governamentalidade da vida pode ser tida como um acidente nesse caso? Será que essa capacidade de produzir inferências sobre o cognitivo humano, sobre a capacidade de pensar, sobre o comportamento humano, ela também não aumenta as vulnerabilidades da vida, né? Nos deixa mais suscetíveis a modos de ver, modos de controlar, né? Produzidos a partir dessas novas tecnologias? Eu não sei se eu me fiz claro, mas é uma reflexão que eu extrairia daí, né? Pensando como que essa nova forma de vida, né, tutorada, organizada e mediada por esses sistemas, produz acidentes, e se é que produzem, né, e como pensar essas vulnerabilidades da vida 3.0, essa vida interconectada, vou fazer essa tradução, né, e pedindo desculpas por não ter lido exatamente esse texto e já fazer uma inferência sobre ele. É isso. Vou respondendo, dialogando. Pode responder, professor. É mais fácil pergunta por pergunta. Tá. Mas então, bom, como eu disse, quando eu aproveitei no final para fazer, ao mesmo tempo, uma crítica, ainda que pouco desenvolvida, da própria escola de pensamento, dentro da qual eu organizei a minha fala e também dentro da qual, digamos, trabalhei por muito tempo, tá? Então, a ideia era, na realidade, pegar esse tema
do general intellect e depois voltar a ele e ver como podemos parar de dizer esse autor antecipou tudo o que está acontecendo na idade. É aquela coisa bem messiânica, né? Estamos sempre da realização do que está previsto em algum livro, etc, etc, né? E quando nada acontece, é o apocalipse que tinha sido previsto, né? E, ao mesmo tempo, aproveitei para dialogar com todas essas visões que, já em função do que está acontecendo, tentam definir, ou usando esses termos, né? Na verdade, capitalismo não é nenhuma novidade, vigilância também não é capitalismo de vigilância, capitalismo de plataforma, aí depois a governamentalidade do Foucault, etc. E dizendo, há sempre um problema com relação a isso. Aliás, essa ideia de colocar isso, né? Isso faz parte um pouco da minha dimensão ontológica do ponto de vista político-teórico, né, que é o operaísmo, né? O operaísmo teve essa coisa de dizer, ele fez duas operações. Em primeiro, dizer, olha, estou falando de 1960, alguma coisa, tá? Tem que parar de olhar para a União Soviética, aquela catástrofe que foi o regime socialista, tem que olhar para os Estados Unidos. Se os operários americanos eles vivem melhor que na União Soviética, é porque não é o capitalismo, é porque são as lutas operárias. Só que as lutas operárias produziram outra coisa com relação aos modelos abstratos, né, ou utópicos, né, ou dialéticos. Produziram outra coisa que a gente tem que entender, né, e com base nisso, o operaísmo conseguiu antecipar as lutas da nova geração de operários que lutavam contra o trabalho assalariado. E de onde veio depois a ideologia californiana, etc, etc. Bom, a segunda operação foi, isso e também a gente o encontra no Thompson, naquele livro da The Making of English Working Class, né? O Thompson, ele diz que, fundamentalmente, a classe operária, ela não luta porque existe, ela existe porque luta. O que isso significa? Que a luta é primeira, a luta é constitutiva, constituinte. Sem luta não é classe. Então você começa pela luta e depois vai para a classe. E não a classe, porque a classe que depois lutaria é aquela determinada por uma determinada segunda pela relação de poder. Então, porque ela luta, se ela é determinada, ela luta porque tem algum recurso moral, né, para no final se defender. Agora, eu entendo que no dia a dia a gente vivencia um monte de contradições, de dominações, etc, etc. Inclusive, essa que a gente está chamando de aceleração algorítmica, e que aí, dentro dessa frustração, a tendência é pensar o poder, tudo o que acontece, etc, etc, e que funciona mais psicologicamente uma postura de dizer estamos tudo dominado, não tem mais nada para fazer, e aí jogar um monte de maldições com relação a isso. Só que elas são muito pouco eficazes, a meu ver. Muito pouco eficazes do ponto de vista da transformação. Por quê? Porque elas esquecem essa dinâmica constituinte. Por exemplo, quando a gente fala da ciência, né, e começa a ler o que escrevem o pessoal da física, da biologia, da evolução, etc., a gente encontra um monte de resistência na postura que eles têm, digamos, muito mais do que depois o uso que é feito de um determinado conceito, um determinado resultado científico, etc, etc. A gente vê que o trabalho da ciência é continuamente atravessado por essa dinâmica de resistência. A pandemia, ela permitiu de ver como o trabalho da ciência não é nada aquela dimensão objetiva, técnica, instrumental, né, que parecia protegê-lo de qualquer crítica. A gente viu que ele é precário, vulnerável, que o cientista ele precisa reafirmar com força, né, o trabalho dele, dimensões como dizer, comunicativas, dimensões políticas, democráticas e também instrumentais. Toda aquela dimensão instrumental que parecia ser, digamos, a tônica fundamental, né, da ciência, apareceu como extremamente vulnerável. Aliás, vulnerável por uma crítica que veio, acho, para a maioria do pessoal que está aqui, por um canto, por um lado, né, inquietante, né, esse discurso e essa crítica da ciência, essa irracionalidade, né? Para quem passou muito tempo criticando a racionalidade instrumental, não deixa de ser uma experiência para dizer, então a ciência, a defesa da ciência, que
aliás, para tentar manter a distinção com aqueles que defendem, a gente tem que defender a ciência, é a ciência que governa, que não é verdade, né? A decisão é sempre política, né? E mesmo para aqueles que não negam a ciência. Então, a meu ver, toda uma série de conceitos são fundamentais e estimulantes na medida que eles estimulam a crítica, a abertura, etc, etc. Então, com isso, eu concordo, então não tem nenhum problema. Porém, eu acho que há uma série de tendências a resolver isso de maneira a não aprender os desafios, né? Então, por exemplo, se é vigilância, ok, se é vigilância, o conceito de vigilância, como pelo menos eu vou até o Foucault, a gente pode ir mais para, digamos, para o primeiro livro do Capital, quando Marx fala do Bentham, né, e da organização do chão de fábrica, etc., né, ou ao Taylorismo, mas, enfim, eu acho que o Foucault chegou a fazer um discurso sobre a relação entre vigiar e punir, que, aliás, é exatamente essa fase intermediária entre a soberania arcaica, como ele definia, tradicional, que é o poder de vida e de morte, né, quer dizer, o poder de matar e deixar de viver, e a soberania de segurança, né, a forma de poder, a governamentalidade, né, como condição, né? A governamentalidade não é um governo sobre, mas é uma condição que se governa, né? Essa que é a diferença. É uma condição, né? Por isso é quase um advérbio, né? A governamentalidade não é um nome próprio de um regime, né? Então, na governamentalidade é a segurança. Então, você faz viver e deixa morrer. Vejam como no caso da vacina, como no caso da pandemia, a gente vê que tudo isso é ambivalente. Nessa noção de biopolítica Foucaultiana, não tem um discurso linear sobre o poder que seria sempre ruim. O poder é ruim quando ele produz efeito de dominação e de medicalização, como ele dizia, quer dizer, uma separação instrumental da ciência com relação às condições da sua aplicação e da sua geração da sua constituição. E ele pode ser bom, como a gente vê no caso da vacina. Mais biopolítica do que a vacina, não saberia dizer o que é, né? Então, a vigilância, o que é uma ideia exatamente intermediária entre um poder de matar, né? O poder soberano, né? Obesiano, é uma forma que começa a organizar a vida, encaixando todo mundo em instituições concentracionárias, onde todo mundo é vigiado por alguém, por um centro. Então, dizer capitalismo de vigilância não é esse conceito de Foucaultiano. Então, você já... Porque exatamente é difuso, por definição, então deveria ser outra coisa. Aí, eu acho que a gente poderia dizer é uma sociedade de controle, como dizia o Deleuze, mas não é um problema de discurso sobre os termos. Vejam uma das consequências. Os meus alunos me falam o tempo todo desse... que, por brincadeira, eu sempre finjo de não lembrar o nome, desse coreano que estava na Alemanha, o que é um chinês, porque tem um coreano e um chinês que mais ou menos vão na mesma direção, que são frankfurtianos. E aí, exatamente, aí todo mundo adora porque encontra, que nem você vai na psicanalista, com isso não quero diminuir, estou fazendo uma piada aqui, mas enfim, você vai na psicanalista, fala todo o desastre que você está, todo o mal-estar na civilização, o mal-estar que você tem, isso, aquilo, e aí catarse, etc. E aí somos autoexplorados. Então, aqui a gente está sendo autoexplorado. Eu acho esse conceito de autoexploração uma contradição nos termos. Se eu sou explorado por alguém. Se eu me exploro, é o que eu quero. Então, não sou, por definição, não sou explorado. Entendeu? Ou é alguém que diz, você é um idiota que não reconhece que está se explorando. Mas é alguém que me diz isso. É uma heteronomia isso. É alguém que me diz, olha, você não viu que você é realmente explorado. Quem decide que eu sou explorado? Então, há uma dinâmica dentro disso que é problemática. Uma outra questão é de dizer, bom, eu tenho a sensação de ser explorado, não consigo encontrar quem é. Então, quando eu precisava, porque era livre, mas não tinha meio de produção, procurar um emprego, tinha um patrão, o patrão me pagava, digamos, muito menos do que eu produzia. Então, eu tinha essa identificação direta, aliás, não era nem imediato, né, porque não é que fosse, com o patrão que me explora, né? Agora, quando eu pego o Uber, não sei nem onde ele está, se eu quero ser um motorista. Mas, então, eu sou explorado por alguém, não sou autoexplorado. Tá? Quer dizer, o esforço da análise não é dizer, todo mundo é autoexplorado, como se a gente estivesse autoexplorado aqui. Eu acho que não. A gente aqui está numa dinâmica mais complexa.
E, portanto, por exemplo, na questão da vigilância, eu acho que o conceito de controle é mais adequado e a gente deveria procurar por outros conceitos que não tenha essa ambiguidade e trabalhar conceitos que sejam ambivalentes. Por exemplo, o termo sensor, né, que é esse, como se diz em inglês e também em português, pelo visto, né, em francês chama capteur, né? Então a gente pode trabalhar entre digamos a dimensão entre a língua francesa e a língua anglo-inglesa, né, e dizer que estamos nessa ambivalência. Por um lado, captura, pelo outro, é sensor. Né? Por exemplo, no caso da modulação do contágio, né, você pode ter duas dimensões. Essa sensibilidade, né, por exemplo, ao invés de pensar em uma cidade, em uma smart city, que seria totalmente capturada pela vigilância, né, a gente poderia pensar em uma cidade sensível, né, onde você tem essa difusão de captores, mas que são também sensores, né, que te permitem de modular a circulação para torná-la mais democrática. Por exemplo, então trabalhar muito mais a ambivalência do que ficar no meio dessas ambiguidades, né? Então isso do ponto de vista assim dos termos. Então eu acho que nós deveríamos fazer o esforço e com isso de procurar por novos conceitos. Se controle, vigilância não dão mais conta, tem que encontrar outros, né? Que nos permitam de manter, ao mesmo tempo, do ponto de vista do método, uma dimensão constituinte. Essa ideia de falar disso hoje me veio, que eu estava conversando com uma pesquisadora que fez o doutorado comigo e que agora está trabalhando na África do Sul. E aí ela me mandou um artigo, tem nada a ver com a aceleração algorítmica, mas com um debate central, que, a meu ver, pode ser atravessado por isso, que é sobre essa problemática das lutas interseccionais, né? E da questão de colonialidade, do colonial e do decolonial. Então, nesse artigo, ela faz uma crítica do Achille Mbembe e do conceito de afropolitalismo que ele desenvolve em algum dos seus artigos, dos seus trabalhos, dizendo que, fazendo assim, o Achille Mbembe ele se abre o caminho para uma nova captura e um novo extrativismo. Eu tentei argumentar dizendo, olha, que algo seja capturado não elimina que aquilo que é capturado é constituinte de liberdade. E ele vem antes. Então, tudo é capturado tendencialmente. O que faz o capitalismo como nossa condição e que vai existir até quando ele vai fazer isso é a capacidade de capturar tudo que a gente produz, tudo que a multidão, tudo que os operários, os pobres, as mulheres, os queers, pensar a interseccionalidade, tudo que isso produz em termos de libertação vai ser capturado. Aliás, hoje pelo marketing, o marketing é mais avançado do que o governo brasileiro, tá? Que é uma das oposições ao governo brasileiro, né? Que é neofascista, é o marketing que precisa trabalhar e capturar a diversidade. Então, essa é a primeira reflexão. Com relação à questão do virilho e da aceleração. Bom, eu falei da aceleração algorítmica com dois intuitos. A primeira era usar pelo avesso esse termo de aceleração, porque no âmbito da crítica do crescimento e não do capitalismo, o aceleracionismo é visto unicamente como um discurso negacionista, ao passo que a gente pode ter uma aceleração que tem uma outra dimensão. Então, a primeira é uma provocação com relação a isso, né? A aceleração de um crescimento que pode ser um decrescimento. Qual é a ideia? Se acelera uma dinâmica de sociedade sensível, né? De cidade sensível, aonde o transporte, a partir dos algoritmos e de uma gestão democrática comum da base de dados, né, são diferentes, a gente pode pensar uma nova relação ao emprego e, portanto, desacelerar a aceleração algorítmica. Se ela consegue encontrar os termos do comum, ela pode ser uma desaceleração do crescimento econômico. Por exemplo, dessa necessidade de circular pela cidade. Veja quanto é interessante na pandemia, né, que a gente tenha passado a evitar de fazer um monte de viagens que a gente fazia antes, de casa para o trabalho, né, de uma cidade para outra cidade, de um continente para o outro. Isso não significa que a gente não viaje mais, espero que não, mas
a gente pode viajar muito menos. Claro que isso também tem custo energético, mas tem toda uma possibilidade, tem toda uma série de ambivalências. Então, a primeira ideia de aceleração era provocar com relação a isso. A segunda era para dizer que houve essa aceleração mesmo nos últimos 10, 15 anos, que é a coisa mais espantosa. A gente acaba agora naturalizando o smartphone, etc., mas isso é muito recente. E ainda mais recente é o fato que, por exemplo, não sei se vocês pegaram, a pandemia ela torna tudo visível, né? Por exemplo, há um problema na dinâmica da indústria automóvel porque está faltando insumo. Aí alguém fica pensando, está faltando pneu, está faltando, o que está faltando? Aço. Não, está faltando chips. Hoje, um carro é um conjunto de chips, de algoritmos sobre 4 rodas. Um avião é um conjunto de algoritmos sobre asas, né? Então, é uma coisa muito recente, né? De 80 bilhões de microprocessadores produzidos em 2018, 78 vão para objetos que não são o smartphone e os computadores. Quer dizer, a internet das coisas. Que gerou todo esse volume incrível de dados, o Big Data. Então, tivemos essa aceleração, só que essa aceleração é a aceleração de algo que não é a nossa inteligência, apesar que se apresente como inteligente. Então, a primeira questão é de dizer, então, essa inteligência que não é a nossa está sendo usada, por exemplo, para fazer julgamentos. Está sendo usada para decidir quem entra numa faculdade, quem não entra, para aplicar uma política de cotas ou não. Então, a gente pode criticar mais do que a autonomização da inteligência, o uso inteligente que a gente faz dessa forma de inteligência. Será que é mesmo inteligente? E, sobretudo, será que é democrático? Como é que a gente poderia fazer entrando no campo dele? A segunda dimensão, com o Virilio, é essa do acidente, né? Bom, o Virilio, né, com o Baudrillard, a meu ver, acho que ele é bem mais interessante do que o Baudrillard. Ele é dessa filosofia, né, que era uma estética do desaparecimento, né? A ideia dele é que o real desaparecesse, né? Por causa dessas acelerações da velocidade, né? Então, a aceleração para ele era totalmente vetorial. Aliás, ele é a inspiração também do Mackenzie Work, né? Quando ele fala de vetorialismo, né? E é essa coisa que ele tomava da cinética e da guerra, né? Aliás, o Eduardo é um especialista disso, e que era essa coisa que você atira antes de saber onde é que está o objetivo, né? Que você vai nessa aceleração da máquina de visão, mas é onde a realidade acaba desaparecendo. Eu lembro, por exemplo, quando o Pierre Levy ainda não era conhecido, né, e ainda dava aula na Universidade de Paris 8, num seminário lá, não me lembro, era 1986, 87, que ele explicava essa dinâmica cibernética, por exemplo, dizendo, olha, hoje um piloto de avião de caça, né, para falar de guerra, ele sai, ele tem nuvens, então não vê nada, mas na realidade ele vê no computador tudo que tem por baixo. Então, na realidade, ele não vê mais a realidade, ele vê uma simulação da realidade. E eu lembro que coloquei uma pergunta de moleque na época, dizendo, mas a bomba que cai, né, ela é real ou não? Quer dizer, em Gaza, está caindo uma bomba de verdade ou não? Quer dizer, não desaparece. Quer dizer, temos novas tecnologias, acelerações, máquina de visão, porém, isso interfere, né, com a realidade, faz parte da realidade. E é claro que todo o sistema técnico implica em novos acidentes. E a questão é, primeiro, em saber se esses acidentes são resistências ou algo a ser evitado do ponto de vista da vulnerabilidade do sistema ou da gente, né? Pensem, por exemplo, a algo que nós esquecemos, mas que por um momento era um fantasma que ameaçava todo mundo, que era o bug do milênio, né? Que que era esse bug que tudo ia parar, etc, etc, e que depois ninguém percebeu que passamos e não aconteceu o bug. Por quê? Porque as empresas e os estados investiram bilhões para evitar o bug, tá? aquele problema que tinha. Então, a questão é, então, por um lado, raciocinar sobre o acidente. A pandemia não deixa de ser um acidente, não é? E a gente vê como, se alguém aplica os esquemas anteriores, né, a gente acaba tendo posições esquisitas. A gente precisaria inventar o governo brasileiro para mostrar que muitas posições na Europa, são esquisitas, né? Só que eles não apareceram na pandemia, eles já existiam antes, né? Não vou nem fazer, estou falando de um meu patrício, do ponto de vista da origem, né, italiana, que é o Agamben, né?
você coloca, tira o Agamben, né, alguma sofisticação do discurso, coloca a palavra dele na boca do Bolsonaro, parece a mesma coisa, né? Então você diz, como? Eu não estou dizendo que são a mesma coisa, estou dizendo, bom, há alguma coisa esquisita aí, né? Que vem de antes, né? E, portanto, por um lado, a questão dos acidentes quais acidentes vai ter, um outro tipo de acidente. Mas tem uma outra questão, que é de dizer, é possível mesmo pensar em uma sociedade sem acidentes? Essa aqui é a questão, que é exatamente o fim da história. Quando a gente vai numa luta pelo fim da violência contra não sei o quê, né? Tudo bem, isso é parte da mobilização, da indignação, etc, etc. Mas não existe esse fim. A não ser que a gente enlouqueça e queira mesmo esse fim e acaba impondo, digamos, o contrário do que a gente quer para que mesmo haja um fim, né? Que acaba sempre em uma coisa muito estranha, né? Então, eu acho que vai sempre ter vulnerabilidades e que o trabalho da crítica é pegar as vulnerabilidades, sobretudo do ponto de vista da potência que constitui processos reais de emancipação e de libertação, sem os quais não tem técnica, não tem ciência, não tem absolutamente nada. E, portanto, sempre, nunca esquecer de voltar a esse momento que é o momento da Constituição. Isso não tira absolutamente nada, pelo contrário, a importância da preocupação que vocês dois acabaram de apresentar, de lembrar, de elaborar com as questões que vocês colocam. Por exemplo, com relação à guerra, vocês lembram a Deleuze e Guattari, né, pensando em inovar completamente o vocabulário político, introduziram a ideia de revolução molecular. E, a partir de um certo momento, o que passou a ser molecular é a guerra, né? Inclusive, esse conceito de revolução molecular parece que foi usado pelo Uribe, né, o líder da extrema-direita na Colômbia, diante dos movimentos atuais na Colômbia. Então, vejam como, por exemplo, existe aquele trabalho de um arquiteto israelense radicado, acho que é israelense, não sei, radicado em Londres, né, que diz como o exército israelense usa os conceitos, o Weizmann, que usa os conceitos deleuzianos para organizar a guerra contra os palestinos, né? E aí o Zizek que diz, então, ele faz aquele silogismo, né? Então, pois que Deleuze é usado pelo exército de ocupação israelense, então a teoria da diferença, a teoria política, a teoria filosófica e a tradução política é uma teoria da guerra, de dominação. Não tem nada a ver. A gente está dentro de dinâmica de captura. Ao contrário, o fato que exista isso, que o pessoal vai atrás do que tem potência, né? E vai atrás para fazê-lo, né? Vai atrás do que é potente. E, portanto, essa dinâmica molecular, em realidade, o que a gente tem que fazer não é dizer, então aqui é molecular, é ruim. Não, é que existe um molecular e existe um fragmentado. Existe um singular e existe um fragmento. O singular é uma coisa, o fragmento é outra coisa. O singular é aquilo que coopera com outro singular. O fragmento é aquele que acaba sendo uma mônada diante do outro fragmento e vira numa guerra exatamente molecular, fragmentada. Então, acho que o trabalho dos conceitos ele pode ser importante desse ponto de vista para evitar. Agora, é claro que é ameaçador, por exemplo, esse discurso de capitalismo e vigilância. Por que é ameaçador? Porque todo um setor liberal, em particular norte-americano, desde que perdeu as eleições da Hillary Clinton, aí ficou muito bravo com redes sociais e Cambridge Analytics, etc. Então, agora virou tudo fake news, etc, etc, né? E aí, capitalismo de vigilância tem efeitos positivos desse reformismo, o pessoal quer reformar também o estatuto do Facebook, das redes sociais, etc. Porém, do ponto de vista da nossa reflexão teórico-política, é melhor tomar cuidado. Excelente, Giuseppe. Na verdade, eu acho que o ponto decisivo, né, e que é muito polêmico, mas essa que é a ideia aqui, a primeira coisa, né, do intuito de organizar esses seminários, primeiro é acabar com o saudosismo, né?
como se existisse uma época maravilhosa e que nós pudéssemos voltar para ela. E segundo, é combater também essa ideia de achar que vai ter um fim para a guerra, um fim para os problemas sociais, né? Na verdade, eu acredito que isso vão ser desafios constantes. Agora, o que a gente pode tirar aqui minimamente do que foi dito? Não tem mais como insistir nas velhas formas de abordar o real. Eu acredito que todos esses conceitos que nós estamos usando aqui são muito provisórios, né? Precários até, porque eu acredito que está numa fase de transformações tão significativas, né, que nós não temos nem as palavras corretas para tentar capturar o que está acontecendo. E, nesse sentido, a sua fala foi muito interessante, muito provocadora, colocou questões, né, que com certeza vão reverberar muito. E o Murilo fez uma questão aqui no chat, Murilo Mota, que ele pergunta o seguinte, né? Como que a gente poderia tentar definir, ou se é possível definir, se existe um explorador, quem explora? E aí ele diz que, como Foucault estudou a arquitetura das prisões, nós devemos investigar quem desenha os algoritmos das redes sociais, os mecanismos de busca, são esses os exploradores? A pergunta é bem circunscrita, mas talvez ela traga alguma luz aí para o que nós vimos até agora. Tá. Vou responder isso. Bom, em primeiro lugar, acho que essa pergunta do Murilo é a pergunta fundamental, que, a meu ver, a partir do qual revisitar todas essas definições, né? A aceleração como velocidade, a máquina de visão, novo formato da guerra, o acidente, para usar as reflexões do Assid, ou a questão da vigilância desses sensores, como é que funciona, quer dizer, uma vigilância mais difusa, etc., etc. Eu acho que a questão da exploração ela é fundamental, porque ela permite de construir um novo perspectivismo, um perspectivismo que não seja, digamos, a fixação de um lugar de fala, como aconteceu recentemente, nesse turbilhão de guerras culturais amplificadas pelas redes, pelos algoritmos, né? Mas que seja a construção de um ponto de vista, o perspectivismo que seja relacional, né? Que seja troca de trocas de pontos de vista, né? E, a meu ver, a verdadeira questão, né? A verdadeira questão é como reconhecer as formas contemporâneas de exploração. O verdadeiro enigma é esse, do ponto de vista como é que isso se processa, para onde é que ele vai. E, para isso, nós temos que mobilizar várias técnicas, várias abordagens, né? Por um lado, nós temos a fenomenologia da dinâmica dos movimentos, tá? E das mobilizações, e nós sabemos que toda uma série de abordagens da transformação e da composição social, da estrutura social, que aconteceram, essas abordagens lá na década de 70, 80 e 90, se confirmaram depois da crise de 2007 e 2008 no ciclo das revoluções árabes, né? Nós sabemos, ao mesmo tempo, que esse ciclo acabou mais ou menos, né? Que passou também pelo Brasil e que, portanto, estamos dentro da reação. Isso sempre, aliás, sempre aconteceu, né? O ciclo revolucionário entre a Comuna e a Revolução Russa, né? Depois, na década de 20, guerra, crise e nazifascismo, né? Então, não é que seja específico a isso, só que ele é uma repetição desse ponto de vista, mas em termos diferentes. Então, a primeira questão é de onde vem isso. A segunda questão nós temos, dentro dessa dinâmica de mobilização, dois impasses. Por um lado, essa horizontalidade das redes sociais, que conseguiu transformar os regimes, mas não conseguiu ocupar o vazio que se criou, a não ser que em formas de nova hierarquização, que podem ser o populismo de direita ou formas de populismo de esquerda, entre aspas, né? Aliás,
sem querer dizer isso do ponto de vista negativo, mas o Podemos acaba de levar uma surra lá em Madrid, diante da emergência lá também de uma extrema-direita, né, que foi essa trajetória específica da Espanha, que foi o momento mais maduro, mais interessante no mundo todo, né, o 15M espanhol. Então, a gente sabe que essa dinâmica de movimento, essa dinâmica da multidão, ela consegue como dizer, ser destituinte, mas tem um problema na Constituição. E talvez esse problema da Constituição ele passa pelo fato que, uma vez que você consegue redesenhar o espaço metropolitano e da representação metropolitana, no momento de construir novas formas de representação, a gente passa a usar não mais o numérico, mas não mais o digital, mais as formas analógicas, só para fazer essa... E aí, como é que seria uma forma digital de governo que sensível, o governo do sensível? Aí a gente usa os captores, os sensores e usa o Rancière, né? Aí acho que poderia ser... E, por outro lado, a questão da exploração. Acho que a questão da exploração é que hoje a luta contra a exploração é imediatamente uma luta por reforma ou transformação política. Não é como distinguir luta econômica e luta política. Isso é uma grande dificuldade. A não ser que a gente encontre, na questão, por exemplo, da renda universal, um terreno que consegue resolver parcialmente esse enigma de juntar essas duas pontas, né? Na renda universal, a gente pode ter essas duas dimensões que se juntam. A gente viu o auxílio emergencial, né, como ele foi fundamental, né? E aí a gente tem que trabalhar nessa direção. E aqui a aceleração algorítmica, né, ela é um contexto no qual podemos pensar um monte de possibilidades. Por exemplo, no Brasil teve esse auxílio, estou falando do primeiro, não do atual, o primeiro auxílio emergencial, que foi de um valor incrível para muita gente, 60 milhões, que eram desaparecidos, desaparecidos, invisíveis. Esses 50, 60 milhões de informais. E, então, um número incrível, né? E aí a gente pode dizer, bom, que teve um atraso político por causa do negacionismo, etc., mas também um problema de construir cadastro, exatamente, construir Big Data. E vejam como, então, a base de dados do Bolsa Família, a base de dados do auxílio emergencial, ela poderia ser uma maneira de pensar um cadastro único que se opõe a outro cadastro único que foi implementado mais ou menos no mesmo período, que é aquele que diz respeito à gestão do crédito, né? Então, a gente tem lá uma luta sobre a exploração que é entre crédito e débito, né? Você sabe que foi votada uma lei que faz com que todo o CPF no Brasil está dentro de um cadastro único, né? Que pode ser explorado por empresas bancárias, financeiras, que vão produzindo o nosso CPF a partir do reconhecimento facial, parará, etc, etc. Então, a gente tem novos terrenos de conflito. E, ao mesmo tempo, a gente já viu terrenos interessantes. O junho de 2013, no Brasil, foi uma luta sobre transporte, sobre circulação, que continua sendo fundamental, né? E o trabalho bipartisan que fazem a direita e a esquerda para esquecer junho, né? Desse ponto de vista, é uma loucura, na medida que a circulação na metrópole, né? Ela é fundamental para a democracia, para a condição de vida, para exatamente ter uma cidade sensível, né? Mas a gente teve, no meio da pandemia, as mobilizações dos entregadores, né? Por um lado, foi se massificando por causa do isolamento social, né? Todo mundo comprando, quem tinha condições pela internet, né? E pelo outro, esse pessoal que começou a se organizar, né? Quando é que a gente viu no Brasil entregadores se organizando? Não é o Rappi ou o Uber que organizaram o trabalho semi-escravo, por exemplo, dos diaristas do táxi ou dos entregadores que a gente vê por aí entregando água, não sei o quê. A informalidade no Brasil não foi inventada pelo capitalismo neoliberal, sempre existiu, né? Ela se mistura entre o moderno e o pré-moderno, né? Entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. E, na pandemia, eles conseguiram criar uma primeira grande mobilização, não apenas no Brasil, também em outros países, né? Então, a gente vê que tem dinâmicas, né? Mas é que aí que tem
o enigma. Mas a questão é de dizer que pois que a gente não sabe mais explicar quem é o patrão, na medida que esse patrão tende a desaparecer e virar um algoritmo, aí a gente diz é autoexplorado, aí se resolve, do ponto de vista psicanalítico, aí tá bom, já entendi como é que funciona, mas não resolve nada. Porque se você é autoexplorado, como é que você faz? Só o psicanalista resolve a tua condição? Como é que você faz para lutar? Ou um governo que seria iluminado por não se sabe qual o princípio moral que conseguiria resolver isso regulando essas grandes empresas. A regulação dessas grandes empresas, ela vem. Nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal está avançando. Eu acho que ela vem. Eu acho, pessoalmente, que ela passa inicialmente, ela tem que passar como dizer, pela fragmentação delas, né? De impedir que o Facebook seja proprietário do Instagram, do WhatsApp, etc, etc. Cada aplicativo, uma empresa. Acho que, mas estou chutando isso assim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, ninguém sabe direito como fazer. O que seria um algoritmo democrático? E aí tem uma questão que passa pela educação, por exemplo, né? Porque acho que a maioria da gente aqui não sabe mexer direito com o algoritmo, né? Ou com a programação. Então, há coisas que passam por investimentos infraestruturais gigantescos. Aí vejam como, por exemplo, em educação. Educação, estou falando desde o primário, né? E aí vejam, por exemplo, o plano Biden de criação monetária colossal, exatamente em infraestrutura. Pode ser também para fazer pontes que estão quebrando, que é a circulação sempre, mas também, com certeza, irá nessa direção, como a questão da produção das vacinas, etc. Então, acho que esse que é o verdadeiro enigma, Murilo, que não tem uma resposta fácil. E uma outra coisa é também trabalhar do ponto de vista da previsão, né? Por exemplo, o que aparece, eu não estou falando da literatura especializada, estou falando da literatura mesmo de divulgação científica, o que aparece é que a internet das coisas vai se expandir de maneira incrível, né? Mas que ela já tende a virar a internet dos corpos. E aí que a gente tem que ver, por aí, algo que vem muito mais do que a singularidade, é o fato que vai ter essa interface entre o cérebro e a máquina, né? Que vai praticamente conectar a gente e não apenas os nossos dispositivos, né? Então, vai ter um dispositivo artificial e natural, né? Que vai se misturando, né? Vivo e com relação a qual a gente vai ter que inventar novas categorias e pensar nessa tendência, né? Excelente, Giuseppe. Eu acho que não tem mais nenhuma questão. Vamos, então, encaminhar para o encerramento. Eu agradeço mais uma vez aqui, Giuseppe, a sua fala, e foi muito instigante, né, como sempre. E você queria fazer um comentário final ou já podemos encerrar? Não, eu queria agradecer vocês dois, todo mundo que está aqui, e vamos continuando nessa pesquisa. Obrigado. Excelente, então, Giuseppe. Muito obrigado. E então estamos encerrando aqui oficialmente. Agradeço aí a todos que participaram, que assistiram. Teve uma boa audiência aqui no YouTube. E agradeço também ao meu parceiro aí, o Alcides, né? E aí, toda a assistência que o IE deu, né, para que a gente conseguisse realizar. E depois teremos mais uma sessão ainda com o próprio professor Alcides, né, no mês que vem. Então, encerramos aqui. Obrigado a todos. Valeu, um abraço. Um grande abraço para todo mundo, tá?